O centro do comportamento. Seja bem-vindo ao canal Evangelho em Família. Hoje nós vamos falar sobre o centro do comportamento da criança. De onde vem o seu comportamento mal criado e o que podemos fazer para mudar isso na raiz. A Escritura ensina que o coração é o centro de controle da vida. A vida de uma pessoa reflete o que está no seu coração. Provérbios 4:23 afirma isto com as seguintes palavras: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a fonte da qual emanam as realizações da vida. Este assunto é abordado em outras partes da Bíblia. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do coração. Você pode colocar nestes termos: o coração determina o comportamento. O que você diz e faz expressa a orientação de seu coração. Marcos 7:21 e 22 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Estes males em palavras e ações vêm de dentro do coração. O que seus filhos dizem e fazem é um reflexo do que está em seus corações. Lucas 6 e o verso 45 afirma: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Essas passagens são instrutivas na tarefa de criar filhos. Ensinam que a questão básica não é o comportamento. A questão básica é sempre o que está acontecendo no coração. Lembre-se, o coração é o centro de controle da vida. Os pais frequentemente desviam-se ao tratar do comportamento. Se o seu objetivo principal na disciplina é mudança de comportamento, é fácil entender por que acontece o desvio. Aquilo que o alerta para a necessidade de correção em seu filho é o comportamento. A maneira de agir de seu filho o irrita e, portanto, chama a sua atenção, tornando-se o seu foco de atenção. Você imagina que fez a correção necessária quando mudou um comportamento inaceitável por uma conduta aprovada e digna de apreciação. Qual é a problemática? Você pergunta: o que é este? As necessidades de seu filho são muito mais profundas do que seu comportamento impróprio. Lembre-se, o comportamento dele não surge sem causa. Seu comportamento, as causas que ele diz e faz, refletem o coração. Se você realmente quer ajudá-lo, tem de preparar-se com as atitudes de correção que impulsionam o seu comportamento. Uma mudança de comportamento que não advém de uma mudança de coração não é recomendável, é condenável. Não foi a hipocrisia que Jesus condenou dos fariseus? Em Mateus 15, Jesus denunciou os fariseus que os honravam com seus lábios, enquanto seus corações estavam distantes dele. Jesus os censurou como pessoas que limpavam o exterior do corpo, enquanto o interior continuava sujo. Entretanto, fazemos isso frequentemente ao criarmos nossos filhos. Exigimos comportamento e não nos dirigimos ao coração, que impulsiona o comportamento. O que você precisa fazer em termos de disciplina? Correção. Deve requerer um comportamento apropriado. A lei de Deus exige assim. Porém, você não pode satisfazer-se em deixar a questão neste ponto. Precisa entender e ajudar seu filho a entender como seu coração errante
produziu um comportamento errado. Como seu coração se desviou para produzir este comportamento? De que maneira peculiares sua incapacidade, sua recusa em conhecer, confiar em Deus e obedecer-lhe resultaram em ações e palavras erradas? Tomemos um exemplo bem conhecido. Um lar onde há 2 ou mais filhos, as crianças estão brincando e surge uma briga por um certo brinquedo. A pergunta clássica é: quem pegou primeiro? Esta pergunta deixa de lado questões vitais. Quem pegou primeiro é uma questão de justiça. A justiça opera em favor da criança que foi mais rápida em pegar o brinquedo. Se olharmos para esta circunstância, em termos de coração, as questões mudarão. Com este ponto de vista, você tem 2 ofensores. As 2 crianças revelam uma dureza de coração, uma para com a outra. Ambas estão sendo egoístas. As 2 crianças estão dizendo: eu não me importo com você ou com sua felicidade. Estou interessado somente em mim mesmo. Quero este brinquedo. Ele é a condição para a minha felicidade. Vou tê-lo e serei feliz, não importa o que isso signifique para você. Em termos das questões do coração, você tem 2 filhos pecando. Os 2 estão preferindo a si mesmos e não um ao outro. Os 2 estão quebrando a lei de Deus. É claro, as circunstâncias são diferentes. Um está tomando o brinquedo do outro. Um deles está levando a vantagem. As circunstâncias são diferentes, mas a questão do coração é a mesma. Ou seja, eu quero a minha felicidade, mesmo às suas custas. Você percebe, então, como as atitudes do coração direcionam o comportamento? Isto é sempre verdade. O comportamento está ligado a alguma atitude do coração. Portanto, a disciplina deve se dirigir às atitudes do coração. A compreensão disso faz coisas maravilhosas em favor da disciplina. Ela faz do coração o alvo da questão e não somente o comportamento. Essa compreensão focaliza a correção em coisas mais profundas do que somente na mudança do comportamento. O ponto de confronto é o que está acontecendo no coração. Sua preocupação é desmascarar o pecado do seu filho, ajudando-o a entender como seu comportamento reflete um coração pecador. Este fato leva à cruz de Cristo e ressalta a necessidade de um Salvador. Fornece a oportunidade de mostrar as glórias de Deus, que enviou seu Filho para transformar corações e libertar pessoas aprisionadas do pecado. Portanto, criar filhos diz respeito a pastorear o coração. Você precisa aprender a educar, voltar-se para o coração. A partir do comportamento visível, expondo seus filhos às questões do coração. Em resumo, você deve aprender a envolvê-los e não a reprová-los. Ajude-os a ver que a forma como estão tentando aplacar a sede de sua alma é com coisas que não satisfazem. Você precisa ajudar seus filhos a divisarem um foco claro da cruz de Cristo. Eis a proposição. O comportamento é impulsionado pelo coração. Portanto, correção, disciplina e treinamento, toda a criação de filhos deve dirigir-se ao coração. A tarefa fundamental da criação de filhos é pastorear o coração deles. Esta proposição direcionará tudo o que você fará como pai. Você precisa buscar respostas nas Escrituras, a fim de desmanchar o emaranhado de confusão a respeito da criação de filhos. Estou convencido de que as Escrituras são suficientemente fortes para oferecer-nos todos os modelos e conceitos que necessitamos para esta tarefa. Por muito tempo, a Igreja tentou integrar formas de pensamento bíblico e não bíblico, procurando responder às perguntas sobre a criação de filhos.
Esse enxerto produziu um fruto amargo. Precisamos entender nossa tarefa biblicamente. Você precisa entender seu filho em relação a um conjunto de questões que o afetam. Primeiro, a criança e seu relacionamento com as influências formativas da vida. E segundo, a criança e o seu relacionamento com Deus. Coloque em prática o que as Escrituras ensinam. Desenvolva um relacionamento com seu filho cada vez mais próximo, para que você possa moldá-lo à luz das Escrituras. Seja amigo dele e o oriente todos os dias, para que essa prática seja uma rotina e o crescimento do seu filho seja gradativo. Que Deus os abençoe.